todo movimento político acaba desembocando em uma alternativa política eleitoral. E as grandes lideranças que estavam na rua, tinha eu e o Kim, a gente não tinha nem idade para concorrer, nem partido. O Moro, era talvez um grande nome ali à época, era o juiz da Lava Jato. Tinha um capitão ali, andando, gravando vídeos, e ele meio que acabou catalisando aquele processo ao redor dele, e acho que rolou muito à época o famoso se não tem tu, vai tu mesmo, né? Como não tinha o Moro, não tinha outros nomes, foi o Bolsonaro se tornou o líder de maneira injusta do processo, e aí ele ganha as eleições de 2018. Ele não tinha preparo. Com a sua ajuda. Não havia intenção minha em ajudá-lo. Eu, quando trabalhei naquela época, eu trabalhei realmente pelo impeachment da Dilma, trabalhei para apoiar a Lava Jato, eu queria ver a prisão do Lula, eu queria que rolassem as reformas que rolaram já no governo Temer. Eu vou dar um exemplo, como eu e o Bolsonaro somos diferentes nisso. À época, no governo Temer, a gente apoiou a PEC do teto e a reforma trabalhista. O Bolsonaro nunca opinou sobre esses assuntos. Depois veio a reforma da Previdência e o Bolsonaro fez discurso contra, tanto ele quanto o Eduardo, que era filho dele. E nós não, nós apoiamos à época uma reforma que era impopular. Tem uma incoerência aí. A linha política do ex-presidente Bolsonaro, militar, de direita, é estatizante e protetor, né? Não é bem um liberal. Exato. Por isso que houve um choque quando ele entra no poder, porque aquele Bolsonaro, que era um sindicalista dos militares, ele se torna um presidente que precisava fazer reformas liberais. E aí ele tinha um Paulo Guedes, que tinha esse discurso, os mercados acreditavam, e aí o Bolsonaro passava esses sinais contraditórios para as pessoas. Então o problema do governo Bolsonaro é que eram muitos sinais contraditórios o tempo todo. Então o fã do Bolsonaro, vai pra frente do quartel, não, sai do quartel. Não, agora eu gosto do Rodrigo Maia. Não, agora não é pra gostar do Rodrigo Maia. Não, agora eu não gosto de Gilmar Mendes. Uma pessoa racional não aguenta isso. Agora, uma massa de brasileiros acabou ficando encantada por ele e acabou sendo abusada nesse sentido por ele. E aquelas pessoas erraram em apoiar de maneira canina uma família que estava se aproveitando disso. O Bolsonaro acabou perdendo as eleições, nós fizemos oposição ao Bolsonaro nesse processo, e todas as críticas que a gente fez, em especial ao gosto que o filho dele, Flávio, tinha pelo luxo, pelos grandes amigos, pelos vinhos, pelas casas, estava certo, né? Agora a gente está vendo o Flávio como candidato, tudo aquilo que destruíram a Operação Lava Jato para salvar o Flávio, a gente estava certo. A gente foi meio que o profeta de algo que está estourando agora. Durante todo esse processo, a família Bolsonaro continuou em alta, principalmente agora com Flávio Bolsonaro, está polarizado com Lula, né? Qual é o alvo da sua estratégia de campanha? Meu alvo é o eleitor. Eu entendi uma coisa. As pessoas quando falam assim, tem uma polarização Lula com Bolsonaro. Igual vai bater em quem? Eu vou bater em todos, quando eu ver que todos estão errados. Que é basicamente, se a pessoa abrir o meu Instagram, Renan Santos MBL, vai ver porrada no Lula, vai ver porrada no Flávio, mas acima de tudo vai ver porrada ao sistema político e propostas para solucionar esses problemas. Eu tô aí ao longo da pré-campanha tacando proposta na cabeça de todo mundo, trazendo ideias para solucionar, por exemplo, os superpoderes do Centrão, a relação STF, Congresso e Presidência da República, como a gente reformar o sistema educacional nosso, como lidar com a questão das terras raras, mas ao mesmo tempo, se o Lula está envolvido no Banco Master e tudo nos leva a crer que o Partido dos Trabalhadores está envolvido até o pescoço lá, eu vou falar. Não apenas eu não estou alinhado ao lulismo nem ao bolsonarismo, eu enfrento muito o Centrão. Então a minha ideia é enfrentar os problemas nacionais onde o problema está acontecendo, mesmo que isso desagrade o eleitor. Então eu fui para o Ceará, eu comecei a tratar de pacto federativo e gestão dos municípios. Eu vou falar da gestão dos municípios, que estava mal feita em boa parte dos municípios, e explicando, olha, ainda o dinheiro nem veio daqui. O dinheiro pelo pacto federativo, que está sustentando essa gestão mal feita, veio lá de São Paulo, veio do Rio, veio de Minas, veio do Paraná. Vocês são um município deficitário num estado deficitário. E a classe política aqui precisa ser substituída, porque os serviços sociais, o saneamento básico, a educação não está sendo entregue para as pessoas, mesmo com o dinheiro chegando, porque o dinheiro chega, Zé. O fundo de participação de conta dos municípios. Muitos municípios dependem do FPM. A maioria. Município pequeno, mais de 98%. O que eu acho um erro, viu? Eu acho que todo município deveria existir, ou então deixar de existir uma extra, uma obra, tudo bem, mas depender fundamentalmente de fundo... Eu sou bem claro. Este é o maior problema do Brasil, Zé. Porque este é o problema que gera o famoso Centrão. O Centrão é basicamente um grupo de políticos, especialmente deputados, que mandam suas emendas para esses prefeitos espalhados para esses municípios ao redor do Brasil. E esses prefeitos não têm nenhum compromisso em melhorar a vida das pessoas. Eles geram os votos para os caras do Centrão, desviam um pedaço de emenda, usa o caixa 2 da emenda para comprar voto aqui e ali, reelege o político deputado. Esse deputado fica lá em Brasília com uma faca no pescoço do presidente, não importa qual, e o ciclo roda. A vida não melhora, só que quem está pagando essa conta? Um outro Brasil que está trabalhando e produzindo. Então tem um Brasil que trabalha e produz e paga a conta dessa improdutividade, e tem um Brasil improdutivo. O que nós precisamos fazer? Botar o Brasil improdutivo para trabalhar. Nós precisamos fazer os melhores governarem o Brasil. Eu preciso pegar um aluno do ITA,
Um cara que fez isso, um cara que fez um UNB aqui em Brasília, o cara que em São Paulo fez USP. E essas pessoas têm que entender que uma das opções que ela tem na vida, além de abrir uma empresa, é participar de um governo que vai mudar todo o país. Eu quero fazer um governo dos melhores. Os melhores têm que entender que eles têm que mandar. Eu tenho que dar poder para quem é melhor. Aqui no Brasil, entretanto, a gente vive num regime que os piores nos administram. Eu não posso aceitar ser governado pelo Alcolumbre. Com todo respeito ao Alcolumbre. Agora, o Alcolumbre, ele vem de um estado que é mal administrado, ele não é um político com nenhum mérito em nada. Tudo que há de estranho no Brasil acontecendo passa pelo Alcolumbre, e esse cara vai ter que mandar em mim, ou esse cara vai mandar em pessoas melhores do que eu, inclusive, empresários, médicos, mães, professores. Mas eles não têm condição de fazer isso. A gente tem que fazer uma espécie de uma revolução das pessoas boas, inteligentes e produtivas contra as pessoas improdutivas que mandam na gente. Esse é o meu sonho. Isso a gente precisa fazer. O Alcolumbre não foi colocado na presidência do Congresso pelo voto popular, né? Talvez ele tenha recebido menos votos que um vereador de São Paulo. Olha, muito provavelmente. Ele começou a carreira dele sendo um office boy do Sarney. A família dele, ela meio que nem traficava, ela vendia, vamos dizer, ouro para Guiana. Hoje eles dominam a parte de combustíveis lá no acho Amapá, né? Mais da metade dos postos de gasolina na família dele. Ou seja, ele se tornou um colosso político. E mesmo sendo um colosso político, o estado dele continua muito pobre. Sim. A vida não melhora lá. O Amapá não consegue ter uma ligação por terra com o resto do Brasil. Isso é uma loucura. Isso é assustador. E aí o cara vai e manda no Brasil. Quer dizer, um cara que participa de um grupo político que torna um estado ruim como o Amapá, fica basicamente vivendo mal. Mas vem cá, isso não é preconceito, não? Contra Lógico um que estado não. pobre, não é um... Então, sendo bem sincero, você acha que as pessoas gostam de viver lá? Eu tive no Maranhão, Zé. Eu tive no Maranhão. As pessoas querem ir embora do Maranhão. E eu fui no Maranhão e falei exatamente isso que eu falei. Viver aqui é horrível. As estradas são horríveis. Vocês são tratados como bichos. As cidades não são sustentáveis. Se a gente quiser melhorar a vida de vocês aqui, eu preciso apontar o problema. Eu não posso ser, Zé, condescendente com uma pessoa que está vivendo mal e que está sendo explorada politicamente por uma classe política horrível. Eu tenho que libertar ela. E a libertação vem... A verdade liberta. Eu posso fazer o que todo político que vem de São Paulo, do Centro-Sul, faz lá no Nordeste, que é chegar, tá com a musiquinha, vou comer um cuscuz aqui, comer uma buchada. Isso é enrolar as pessoas. Você prefere indicar os problemas. Os problemas e falar, se viver aqui fosse bom, as pessoas não estavam migrando para outros lugares. O único lugar no Nordeste hoje que está com um saldo positivo no fluxo migratório é só a Paraíba. De resto, as pessoas estão indo todas embora. Salvador, a população diminuiu. Bahia, a população está indo embora. Maranhão, o pessoal está indo para Goiás. Pará, que não é Nordeste, mesma coisa. O pessoal do Pará está indo embora. Se tem uma coisinha, o administrador público não precisa ser brilhante. Se tiver controle fiscal, metas e indicadores na administração pública e lei e ordem, segurança, as coisas começam a acontecer. As pessoas não são idiotas. Lá no Nordeste, as pessoas não são imbecis. Nem um pouco. Se você prover meios para que as pessoas possam trabalhar e viver a vida delas, elas resolvem a vida delas. Agora, o Estado está em permanente estado de sabotagem com essas pessoas. Uma coisa que eu vi, por exemplo, sul do Maranhão. O Maranhão é um lugar muito mal administrado. O agro chegou lá. Está em balsas. Os gaúchos estão... Exato. A gauchada juntou com os maranhenses, chegou um cearense, os paraenses lá no meio. Tá andando. Agora ninguém dá estrada para eles. O cara não consegue escoar a produção dele porque não tem estrada. Ele tem insegurança também, porque é perigoso morar no Maranhão. Se o Estado fizer o básico, eles se resolvem. Então tem um problema aqui, porque, vamos dizer, a classe política nos estados do Nordeste, e do Norte também, ela é especialmente ruim. Não estou falando que no Centro-Sul a classe política é boa, não. Temos graves problemas. Só que, definitivamente, quando eu comparo, não é igual. Se eu comparar o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, com o governador lá, com o Brandão, lá no Maranhão, não é igual. O Brandão é 1000 vezes pior do que o Eduardo Leite. E os políticos ao redor do Brandão são 1000 vezes piores do que os políticos ao redor do Eduardo Leite. Mesmo eu não concordando com o Eduardo Leite, muitas coisas na linha dele, o Eduardo Leite apenas é melhor. O Tarcísio em São Paulo, ele é melhor do que o Jerônimo na Bahia. Efetivamente. E o time que o Tarcísio tem é melhor. Posso não concordar muita coisa com o Tarcísio, mas é melhor. Então, eu preciso superar essa classe política muito ruim que está fazendo a vida das pessoas, especialmente nas regiões norte e nordeste, ser ruim. Por isso que elas estão indo embora. O maior ativo que um país tem não são riquezas naturais. Agora a gente vai falar só de terra rara agora no Brasil. É o capital humano. Se você não cria capital humano, o seu país vai ser uma porcaria. E como é que cria o capital humano? Não só investir em educação, mas ter um ambiente de negócios bons em que as pessoas enriqueçam. As pessoas enriquecerem e você investir na educação delas, uma coisa retroalimenta a outra.
E fazer as pessoas ganharem dinheiro é ter um regime de competitividade que aumente a produtividade das pessoas. Ou seja, um Estado tenha regras simples, que não cobre muitos impostos, que os serviços sociais funcionem, que os contratos são cumpridos, que contratar e demitir uma pessoa seja fácil, como é nos melhores lugares do mundo, que abrir e fechar uma empresa não seja difícil, não seja um crime você fechar uma empresa, como acontece aqui no Brasil, para as pessoas poderem tomar risco e empreender, que ter energia elétrica abundante e barata não seja um absurdo, que ter uma estrada que ligue uma cidade a outra também não seja, nossa, um grande investimento. É o básico. Quando você entrega esse básico, você consegue fazer com que as pessoas possam fazer negócio entre si, criar empresas, gerar riqueza, estudarem e se capacitarem. E aí você faz com que o capital humano puxe todo o resto. Um recurso natural, como as terras raras que nós temos no Brasil, sem capital humano, só são um monte de pedregulho. Então, eu vou dar um exemplo das terras raras, porque todo mundo está falando sobre isso, ninguém sabe sobre esse assunto. O Brasil tem 20% das reservas mundiais de terras raras. A nova economia desse século vai depender disso. Se você pedir hoje para uma empresa brasileira conseguir não só tirar essas terras raras da terra e processar, não tem uma empresa brasileira que consiga fazer isso. O processamento das terras raras, que é separar esses componentes dessa pedra bruta, é super custoso. É um processo que 1%, eu acho que é gerido aqui no Brasil, né? É 1% da produção mundial. E o processamento, em geral, mandam tudo para a China fazer. A China processa mais de 90% das terras raras do mundo. E ela, acho que ela minera coisa de 70%. Ou seja, o mundo manda para a China processar. O que a China tem nas terras raras? Capital humano. Hoje, a gente não tem um capital humano. A gente não investiu em capital humano, porque o Brasil não liga para o capital humano. Então, não tem um capital humano, eu não vou conseguir processar a própria riqueza. Veja, quando o Brasil fez esse investimento em capital humano, Zé, a gente investiu lá nos anos 60, 70 para ter a Embrapa. Mandou um monte de gente para estudar lá fora. Aí você teve, vamos dizer, a capacitação também das escolas de agricultura no Brasil. Teve Viçosa, teve Exalc, teve inúmeras. Que você formou uma massa de agrônomos que resolveram a terra do Brasil que... Você conhece, né? Acho que você é da área. A terra não é boa no Brasil, a terra do Brasil é complicada. Eu estudei na escola pública federal lá em Barbacena, na agropecuária. E assim, teve que preparar a terra, o cerrado, a acidez do cerrado. Esses técnicos criaram o agro super desenvolvido que nós temos. E a Embraer? Foi o investimento que a gente fez no ITA. O que tem em comum tanto a Embrapa quanto o ITA? Tecnologia, capital humano. Capital humano. É isso, formou gente que sabe pensar. Nós temos que formar gente que sabe pensar. A América Latina não quis fazer isso. Renan, uma conversa boa, ela é muito rápida. Só para encerrar, a disputa pela presidência, ela é uma eleição equilibrada? Ela é como ela é. Nunca vai ser completamente justa, mas você tem que ter força e você tem que falar a verdade e aí você quebra todas as diferenças. É isso que eu acredito. E eu não vou reclamar, eu não vou chorar as dores de quem tem menos recursos do que os demais. Eu vou trabalhar. Este é o canal Eleitor Missionário. Se você gostou deste corte e quer ficar por dentro de tudo o que acontece ao longo da missão, deixe o seu like e inscreva-se.